Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções e nós estamos aqui exatamente para isso, para mostrar para você a saída, a solução para essa situação que você está enfrentando. Talvez você já chegou a um ponto em que você não tem conseguido dormir, você não tem tido cabeça para trabalhar, os problemas estão se amontoando, está vindo uma depressão, uma tristeza, uma angústia, uma aflição e você diz assim, meu Deus, o que eu faço? Então você parou no canal certo. Se você prestar atenção no que nós vamos mostrar aqui, você vai entender que há sim uma saída. O poder de Deus em nós se chama fé. Não falo de religião, mas falo desta conexão entre o Criador e a criatura. A fé é a ponte que nos liga a Deus. E por mais que você se sinta incapaz, por mais que você pense que não tem fé, ou que a sua fé não é suficiente para mudar essa situação, saiba que tudo é possível ao que crê. E por menor que seja a sua fé, você pode sim vencer. Desde já, nós gostaríamos de deixar à sua disposição o nosso serviço gratuito de SOS Espiritual. Você pode pegar o telefone e ligar agora para o 3216-6162 ou mandar a sua mensagem de WhatsApp para o 11 3573 3500. Você vai ser ouvido, você vai receber uma orientação, uma oração. E eu tenho certeza que depois dessa ligação, você vai se sentir muito melhor e, mais do que isso, você vai saber o que precisa fazer para mudar a história da sua vida. Você, por acaso, está passando por uma situação injusta? Você olha para o seu problema e diz assim, meu Deus, isso aqui não é justo, o que está acontecendo comigo, está acontecendo na minha vida, é uma baita de uma injustiça. E isso te traz uma revolta, isso te faz se sentir com raiva, chateado, aborrecido e, o pior de tudo, se sentindo impotente diante do problema. Porque esse sentimento de impotência faz o ser humano realmente se sentir irado com a situação. Não é verdade? Indignado. Então, o que fazer? Pegue agora o seu telefone, entre em contato, nós vamos atender você, vamos orientar você para que você possa saber o que deve fazer e sair dessa situação. Enquanto você liga, acompanhe a história do Fabrício. Fabrício, um rapaz que sofreu uma injustiça tremenda e o sofrimento dele começou aos 9 anos de idade. Preste bastante atenção o que Deus fez na vida desse rapaz. Ele tem poder para mudar a sua história também. Eu participei de vários concursos. Eu gostava do glamour, das luzes, dos aplausos, mas quando eu descia do palco, eu lembrava de todo o sofrimento que eu vivi. Eu lembro que quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai ia para uma determinada festa e ele me deixou na casa dessa amiga. Ela tinha um filho e ali alguém que era para cuidar de mim acabou abusando de mim. Quando o abuso terminou, eu percebi que dentro da minha cabeça criou uma confusão. E com o passar do tempo, eu percebi que dentro de mim, os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha forma de olhar as coisas mudou. Eu olhava para roupas das minhas irmãs e eu me via com aquelas roupas. Era um conflito dentro de mim, só que eu não havia nascido daquela forma. Na infância eu brincava de futebol, eu brincava com os outros garotos, eu não tinha aquele pensamento e esse pensamento passou a existir depois do abuso. Então, quando eu completei 14 anos, eu já tinha chegado à idade da adolescência, então eu comecei a sentir desejos por outros meninos. Eu passei a ir para festa, eu passei a beber, eu passei a fumar, porque de alguma forma eu queria tentar mascarar a dor que havia dentro de mim.
Então, quando eu completei 16 anos, mais uma vez influenciado pelas amizades, eu conheci algo que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida. Inicialmente começou com elogios. Olha, o teu rosto é bonito, você tem um perfil. Então ali foi uma situação que aconteceu para mim me envolver na vida do transformismo. Inicialmente foi para ver como eu ficava. E depois surgiu o convite de participar de concursos. Eu passei a me vestir de mulher e eu adquiri um personagem. E nesse personagem, eu dei um nome para esse personagem, que foi Samantha. De dia eu era o Fabrício, aqui como vocês podem ver nas fotos, eu era o Fabrício. Só que quando chegava a noite, eu era a Samantha, aonde eu me transformava. E essa vida não era barata, era uma vida cara. Então eu trabalhava e todo o dinheiro que eu pegava era para comprar roupa, para mandar fazer vestido, comprar joias. E quando o meu trabalho ele não foi suficiente para suprir essa vida, eu passei a me prostituir. Então o dinheiro da prostituição também eu investia nessa vida. E quando eu me transformava para desfilar, eu comecei a ganhar dinheiro. E com o dinheiro vinha os convites, eu passava a ir para as outras cidades, eu passei a ser muito conhecido. As pessoas elas me elogiavam, elas me valorizavam, elas gostavam de estar perto de mim. Eu lembro que eu sentia uma dor na minha alma, eu sentia uma tristeza, eu não conseguia entender por que tudo aquilo havia acontecido comigo. Na verdade, eu me culpava, eu me sentia culpado. E com a culpa, muitas das vezes vinha a vontade de morrer. Eu tinha conquistado amizades, eu tinha conquistado dinheiro, eu tinha conquistado o concurso mais desejado, mas eu me sentia frustrado, porque faltava algo e eu não entendia o que era esse algo que faltava. Eu sentia esse vazio, essa dor na minha alma, essa tristeza dentro de mim. Eu me vi sozinho, eu me vi dentro de um quarto escuro, com depressão, com vontade de morrer, com vontade de me matar. E eu lembro que havia uma obreira da Igreja Universal que sempre me convidava, ela sempre me ligava, ela sempre mandava mensagem. E quantas vezes eu fui ignorante com essa obreira, quantas vezes eu tratei essa obreira mal. Então, eu lembrei do convite dessa obreira. Foi quando eu decidi vir até a igreja. Eu lembro que eu não tinha roupa masculina, as minhas roupas eram roupas femininas. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, os obreiros me trataram bem. Eu recebi um sorriso na porta da igreja. Eu me senti acolhido. Algo que me marcou foi que quando eu pisei os pés na igreja, eu senti paz. Ninguém me criticou, ninguém falou porque eu estava vestido daquela forma, ninguém me julgou, ninguém me olhou de forma diferente. Muito pelo contrário, ali eu vi o próprio Deus me recebendo naquele dia. Eu lembro que naquele dia eu entendi que o vazio que eu carregava dentro de mim, aquela dor, aquela frustração, aquela culpa, não era porque eu queria mudar de sexo ou eu queria ser a Samantha. Eu entendi que era a falta de Deus. Ali foi o meu contato com Deus. A minha oração a Deus foi: meu Deus, me ajuda. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. E ali Deus me abraçou. No dia seguinte, eu me batizei nas águas. E eu comecei a buscar, eu comecei a participar das reuniões de libertação, eu comecei a vir na sexta-feira, eu comecei a vir no domingo. Eu desfiz todos os contatos, eu troquei de número. As roupas, tudo que eu tinha, eu peguei e me desfiz. E um detalhe que eu quero deixar aqui claro: ninguém me falou para fazer isso. Ninguém me obrigou, ninguém disse que era para me fazer. Eu sabia que para minha vida mudar, eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava mudar o rumo dela. E chegou a Fogueira Santa. Chegou a Fogueira Santa e ali eu vi uma oportunidade.
de entregar no altar tudo aquilo que havia dentro de mim. E dentro de mim havia um grito de justiça. Havia um grito na minha alma que clamava por justiça. Quando eu subi no altar naquele dia, o meu maior desejo era conhecer a Deus. Porque ali no altar eu coloquei a Samanta, eu coloquei a mágoa que havia do meu pai, eu coloquei a frustração de ter sido abusado, a mágoa de quem abusou de mim, daquela vida errada. E eu desci totalmente diferente, eu desci com paz dentro de mim, com alegria. Eu passei a buscar mais, eu passei a meditar na palavra de Deus. E eu lembro de um domingo pela manhã. Quando eu cheguei na igreja, eu falei para Deus, meu Deus, se não for hoje, se eu não receber o Teu Espírito hoje, eu não tenho motivo mais para viver nesse mundo. Porque somente o Teu Espírito vai me fazer permanecer. E ali, naquele dia, naquele domingo, naquela reunião pela manhã, eu entrei determinado em receber o Espírito Santo. E era como se eu tivesse ouvido na minha mente assim, só creia, só crê. E ali eu criei. Naquele momento eu criei e o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Eu recebi a presença de Deus dentro de mim. Era como se eu tivesse voltado ao início, na minha infância. A minha mente ela foi transformada ao ponto de, dentro de mim não havia mais desejo por homens, eu não me sentia mais atraído pelas coisas do mundo, eu não sentia mais vontade de me transformar. Tudo dentro de mim se fez novo. Eu passei a enxergar as pessoas como elas eram. E eu queria a justiça completa de Deus na minha vida. Eu tinha o desejo e o sonho de construir uma família. Eu tinha isso dentro de mim. Foi quando eu conheci uma pessoa começou a frequentar a mesma igreja que eu, e eu comecei a observá-la. E eu lembro que quando eu fui falar para ela que gostava dela, ela me deu um não. E tempos depois, uma amiga próxima da gente chegou e comentou que ela também estava gostando de mim. Aí a gente começou a namorar, a gente começou a se conhecer, a gente começou a fazer a terapia junto, a gente começou a aprender mais ainda. E passando um tempo, eu pedi ela em casamento, a gente noivou. Esse daqui foi o dia que a gente casou no civil. E chegou o grande dia de a gente receber a bênção do altar, a bênção do próprio Deus para a nossa vida. E através desse casamento, Deus nos abençoou com uma princesa. Pode trazê-la aí, esposa. Essa daqui é a Esther, é a linda do papai, é a Estherzinha, a minha princesinha. E Deus, ele abençoou a nossa família. O nosso casamento, né, é abençoado por Deus. Na nossa casa, a paz, a alegria. E como também a gente costuma falar, né, que lá no nosso lar é um pedacinho do céu. E hoje, para complementar com a chegada da Esther, né, ele é realmente um ótimo marido, um ótimo pai. Eu vejo realmente a transformação de Deus na vida dele. E ele me completa completamente. Houve a justiça de Deus na minha vida. Deus fez justiça. E hoje eu sou completo, realizado, feliz, sou uma nova pessoa. E o passado é como se nunca tivesse existido. O altar fez isso na minha vida. Domingo, 3 de agosto. Nós impomos as mãos sobre esses pedidos, essas bandeiras aqui, como se estivéssemos impondo as mãos sobre o teu povo. O clamor mundial no Templo de Salomão. Bispos e pastores representando o Brasil e mais de 140 países em uma só fé, clamarão em favor de todos os pedidos da Fogueira Santa da Justiça. Participe desse momento que ficará marcado. Às 9h30 da manhã, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com transmissão simultânea para todas as igrejas Universal do Brasil. Encontre o endereço mais próximo pelo localizador universal.org/localizar. O Fabrício é um exemplo clássico do que Deus é capaz de fazer na vida daquele que o busca. Veja que, aos 9 anos de idade,
ele sofreu um abuso sexual. A injustiça entrou na vida dele e o transformou na Samanta. Olha só que coisa. E é o que a injustiça tem feito na vida de milhões de pessoas. A injustiça tem transformado crianças em traficantes, em pessoas cheias de malícia, em pessoas cheias de ira. Nós temos aí em nossa sociedade uma juventude que não respeita os pais, uma juventude depressiva, jovens que se automutilam, que se enveredam pelo caminho das drogas e não conseguem sair, tentando afogar as mágoas, os ressentimentos, o ódio, os porquês da vida. Talvez a injustiça pela qual você tem passado tenha te transformado em uma pessoa cheia de raiva, de ira, de mágoas, de rancor. Você é uma pessoa amarga, amargurada, mas você pode mudar essa situação. O Fabrício, quando descobriu a fé no poder de Deus, ele então tomou uma decisão. Quando ele se entregou ao Senhor Jesus, então morreu a Samanta e ele se tornou como uma criança antes da injustiça que sofreu. Hoje, casado, pai, restaurado, mudado de dentro para fora. Está aí, a justiça de Deus se manifestou diante da injustiça pela qual ele passou, ele sofreu. Mas ele teve que tomar uma decisão. Ele pegou toda a injustiça pela qual sofreu e colocou no altar. Nós estamos vivendo a fogueira santa da justiça até o dia 31 de julho. E no dia 3, como você acabou de acompanhar, o seu pedido será apresentado no altar do Templo de Salomão e haverá um grande clamor, realizado por bispos e pastores de todo o mundo onde a Igreja Universal está presente. Seja uma injustiça na sua família, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, no seu casamento, seja uma injustiça que fizeram contra você. Você é uma pessoa que diz assim, eu sou uma vítima de algo ruim que fizeram contra mim. Então pegue essa injustiça e traga para Deus. Você pode transformar essa injustiça em um grande testemunho. Pastor Pablo, esse é o poder de Deus. Ele pega a injustiça que fizeram, o mal que fizeram contra o ser humano e transforma em uma história como essa do Fabrício. A gente viu claramente que o Fabrício, ele não media esforços, ele sacrificava para manter a personagem Samanta, mas ele era vazio, triste, até que um dia ele chegou no altar da Universal e ali ele passou a ter paz, passou a ter alegria, porque a justiça foi feita na vida dele, bispo. A palavra de Deus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu não estou falando em sede de vingança, retribuição, eu estou falando sede de justiça, até porque o Fabrício conseguiu perdoar seu pai, conseguiu perdoar seu agressor e, acima de tudo, conseguiu se perdoar. Pois é, e hoje tudo isso ficou para trás. Ele só conta para testemunho, para ajudar você que está aí do outro lado, pensando que não tem jeito para você. Ainda hoje, quarta-feira, você pode estar conosco em uma Igreja Universal do Reino de Deus e em dado momento nós estaremos falando da fogueira santa da justiça, ensinando você os passos que você deve tomar para alcançar a justiça que vem da fé, a justiça que vem de Deus. Tá certo? Pense nisso, acompanhe essa matéria que fala a respeito da quarta-feira. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o que está preparado para você no dia de hoje. Estamos vivendo na era da informação. O consumo por notícias e conteúdos é constante. Muitas são vistas na palma da mão. Mas o que muitos não sabem é o que realmente priorizar. As pessoas estão, na sua grande maioria, agarradas à vida aqui. Só que a vida aqui não é eterna. A vida aqui é isso aí que você vê. É guerra, é luta, é injustiça, é dificuldade, é problema de saúde, é problema com família, é isso, é aquilo outro. Sim ou não? É isso. Mas um dia isso aqui vai ficar para trás.
E a pergunta é: para onde você está caminhando? Um momento de profunda reflexão e entendimento sobre o que é mais importante para a nossa vida. Quem tem a visão do céu não larga Jesus porque aparentemente não teve uma oração ainda atendida. Quem tem a visão do céu não troca Jesus por um namorado, por uma namorada, por um amor, uma paixão. Não. Porque quem tem a visão do céu entende que o que está preparado é muito maior do que qualquer coisa aqui nesse mundo. Eu conheci a Igreja Universal através da minha família e eu cheguei aqui, como uma jovem, uma adolescente, mas por dentro eu tinha, aquele vazio dentro de mim. Eu estudava, trabalhava, tinha minha família, tudo direitinho, mas por dentro só eu sabia, quem eu era de verdade. E através das reuniões, através da palavra, eu entendi a minha real situação. E ali, através de tudo que eu fui aprendendo, eu percebi que eu precisava verdadeiramente ter um encontro com Deus. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente entende, que na verdade o mundo lá fora, ele não tem nada para nos oferecer. Quem realmente tem para nos oferecer é o Senhor Jesus. É Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Quem vem à reunião compreende a ordem das coisas, sabe o que deve priorizar primeiro, e a consequência dessas escolhas é a vida transformada. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, então assim, eu me mutilava, eu me cortava, porque quando eu me cortava, aquele vazio meio que, eu sentia a dor do meu corpo, então aquilo meio que passava, mas depois voltava tudo de novo, então eu ficava nesse ciclo vicioso de me cortar, de me machucar. Passei um tempo da minha vida manifestando, e depois eu fui para o altar, me libertei, hoje fui batizada com o Espírito Santo e graças a Deus, assim, entregar minha vida para o Senhor Jesus foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Pra me entregar, volto pra vida toda. Participe nesta quarta-feira e alcance a mudança no seu interior. Às 19 horas, na Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. As escolhas, o primeiro, acima de mim. E hoje nós estamos vivendo a quarta-feira das vestes brancas, a quarta-feira do vencedor. Na ocasião, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Mas por que quarta-feira das vestes brancas? Acompanhe esse texto que nós separamos para você. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa promessa foi realizada pelo Senhor Jesus. O vencedor terá recompensas. Mas quem é o vencedor? O vencedor é aquele que não desiste, aquele que não desanima, aquele que não olha para trás, aquele que não troca o que Deus tem preparado por nada deste mundo. Nós estamos convidando a todos para virem vestidos pelo menos com uma peça de roupa branca. Vamos celebrar a Santa Ceia e vamos falar mais dessa vitória. O que significa vencer a si mesmo, vencer o mundo e vencer o maligno. Como você pode ser uma pessoa vencedora de verdade e alcançar a coroa da vida eterna. Nesta quarta-feira, em todos os horários, você pode participar da Santa Ceia. É a quarta-feira das vestes brancas, a quarta-feira dos vencedores. E à noite, nós vamos ter a Noite dos Vencedores. A partir das 7 horas, uma reunião muito especial para você que quer ser um vencedor, você que está cansado de perder suas lutas, suas batalhas, você que tem perdido para o álcool, tem perdido para as drogas, tem perdido para uma vida de erro, de injustiça, e você diz, chega, eu não quero mais essa vida. Eu quero mudar essa situação, eu quero sair deste fundo de poço, eu quero essa vida aí que vocês estão falando, que é possível, que existe pela fé. Então, hoje, quarta-feira, esteja em uma igreja universal
do Reino de Deus. Se você está aqui em Florianópolis ou na Grande Florianópolis, participe conosco na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Todas as linhas de ônibus que passam na Mauro Ramos param na porta da Catedral. Se você vier de carro ou moto, nós temos estacionamento gratuito, pode trazer os pequenos, nós temos creche para que você possa participar da reunião tranquilo e tudo isso gratuito, você não paga absolutamente nada. Ah, e tem um detalhe, não importa qual seja a sua religião, todos são bem-vindos. As portas estão abertas. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás, na região central de São Paulo, às 20 horas, com o bispo Renato Cardoso. Quarta-feira das vestes brancas, quarta-feira dos vencedores, com a Santa Ceia do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos orar por você, mas antes acompanhe esse intervalo que fala a respeito do 4º domingo da justiça e o bispo Sérgio volta orando por todos nós. Na justiça dos homens, todo processo tem um dia para ser analisado. Você já percebeu que nenhuma causa é julgada sem que seja encaminhada ao juiz? Nada é decidido sem que o juiz, mediante as provas, defina a sua decisão. Se nos tribunais humanos uma prova é capaz de determinar uma sentença, no tribunal de Deus, o altar, não há causa que não seja julgada mediante a prova da fé. Por isso, cada domingo deste mês de julho será uma audiência diante do justo juiz, o único capaz de julgar toda e qualquer causa e fazer justiça através da fé. Neste domingo, 27 de julho, o 4º e o último domingo da justiça, às 7, 9h30 e 18 horas, e em todas as igrejas Universal no mundo. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Criador dos céus e da terra, Deus que disse: haja luz e houve luz. A fé, meu Deus, é a certeza das coisas que se esperam. E essa pessoa espera, meu Pai, dias melhores, ela espera a cura divina, e eu declaro a cura agora, em nome de Jesus Cristo, que ela seja curada, liberta, abençoada, que toda dor, que toda tristeza, que toda depressão, ela bata em retirada, que haja alívio, que haja refrigério, que a tua mão poderosa se estenda a este lar, a esta pessoa que está no automóvel, esta pessoa que está hospitalizada, que está numa clínica. Ah, meu Deus, estenda a tua mão e dar-te depressa em socorrer e abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá forças para viver e forças para vencer. Guardião da Sagrada Família, Bispo Sérgio Mota, sempre na torre de vigia, orando, suplicando a Deus que abençoe a sua vida, que abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus, eu tenho certeza que essa oração tocou você. Agora é uma questão de decisão. Neste domingo, 27 de julho, o 4º domingo do clamor da justiça. Você tem fome e sede de justiça? Você quer que Deus julgue a sua causa? Traga a sua causa para o justo juiz. Ele vai ouvir a sua petição. Pode ter certeza disso. Mauro Ramos, 1310 Centro. Espero por você aqui. Até lá.